Olá, começa agora o RVC Notícias. Entre os destaques, EBC realiza concursos para preenchimento de 537 vagas. Secretaria de São Paulo abre inscrições para bolsas de pós para docentes. E férias vão pesar mais no bolso dos pais neste ano. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. A empresa Brasil de Comunicação lançou 3 editais de concurso público para preencher um total de 537 vagas imediatas, além de formar cadastro reserva. A banca contratada para elaborar as provas e organizar o certame foi o Centro de Seleção e Promoção de Eventos da Universidade de Brasília, CESP-UNB. As remunerações iniciais variam de R$ 1.698 a R$ 5.803. O custo da taxa de inscrição é de R$ 37,00 para cargos de nível médio e R$ 62,00 para cargos de nível superior. Os interessados devem se inscrever entre os dias 15 de julho e 7 de agosto por meio do endereço eletrônico cesp.unb.br/concursos/EBC 2011. João Ribeiro, em reunião do Codivab, fala sobre dengue em Pinda. Confira. Sem dúvida, a discussão de região metropolitana, de aglomeração urbana, é tudo muito importante, mas nós temos um problema que é de ontem. Quer dizer, a gente teve uma invasão muito grande da dengue na região, matando pessoas, e se não houver uma ação regional do envolvimento de todos os municípios, a gente vai ter uma decepção muito grande no próximo verão. Quer dizer, hoje ainda, mesmo com a baixa da temperatura, a gente continua tendo casos de dengue em todas as cidades. Isso ameniza um pouco com a temperatura mais baixa, mas isso volta no próximo verão com uma força total. Importante a população saber que 90% dos problemas estão dentro das residências. Importante saber que por mais que os municípios contratem pessoas, ponha veneno, faça tudo isso para matar esse mosquito. São, por exemplo, no exemplo de Pinda que eu dei, 50 mil imóveis para serem fiscalizados ou orientados. É impossível fazer isso com um mosquito que cria a cada 7 dias. E uma fêmea contaminada pica em torno de 30 e poucas pessoas. Então é uma progressão muito grande, é uma progressão geométrica da doença e que todo mundo precisa se envolver e participar. É importante que a população entenda isso. Não existe prefeitura que dê conta disso sozinha, vai ter que ser cada um dentro da sua casa tomando a sua providência. João, o carro de fumaça, né, o fumacê popularmente conhecido, o efeito dele é positivo? Ele tem efeitos positivos e negativos, porque vamos dizer, quando você tem um lugar que está infestado, não tem outro recurso a não ser entrar com fumacê. Você entra com fumacê, ele não ataca só o mosquito, ele acaba com toda a fauna, se você pegar outros insetos, ele quebra a cadeia de animais, pequenos animais da região. Ele pode afetar até um pouco a saúde de criança ou alguém que tem alguma doença pulmonar, e não é esse o caminho. Porque se cada pessoa todo dia der uma olhadinha nos vasos, botar areia nos pratinhos dos vasos, ver se tem um vaso sanitário numa edícula que não está sendo usado e que fica lá criando mosquito, é muito fácil se cada um cuidar do seu pedaço. E não precisa ter essas ações que são mais agressivas e que a gente só usa em casos onde você efetivamente tem uma infestação muito grande. Porque sair com fumacê para a cidade inteira não é o resultado. Porque você passa o fumacê hoje, se a água continuar lá, daqui a 7 dias já tem novas larvas lá. Então, quer dizer, precisa entender o mecanismo disso. Porque as pessoas falam, a prefeitura precisa fazer mais, precisa passar o fumacê. Nós vamos passar o fumacê toda semana? Quer dizer, como é que vai ficar o pulmão dessas crianças, como é que vai ficar borboleta, enfim, todo o conjunto de outros insetos que fazem parte de uma cadeia, que fazem parte de um equilíbrio ecológico de cada microrregião. Então eu acho que essa tarefa é de cada um de nós dentro de casa. O poder público das prefeituras fazem o possível, fazem a orientação, vão nos focos principais, fiscalizar borracharia, essas coisas todas onde são os pontos principais, mas a tarefa, 50 mil imóveis em Pinda,
a cada 7 dias passar é impossível. No segundo semestre, mais de 2.000 empregos formais serão criados em São José dos Campos, na área de construção civil. A previsão é feita pela ACONVAP, que é a Associação das Construtoras do Vale do Paraíba, que projeta um aumento de vagas de trabalho a partir de agosto, com a liberação de 181 novos empreendimentos na cidade. Em Jacareí e Taubaté, a estimativa não é diferente. De acordo com o saldo feito pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, as duas cidades registraram juntas a criação de 327 vagas na construção civil. No acumulado dos últimos 12 meses, foram 985 novos postos de trabalho formais nos dois municípios. Itamar Franco passou 16 anos no Congresso. Confira. Itamar Franco chegou ao Senado pela primeira vez com 43 anos. Fazia parte do grupo de oposição ao regime militar. Em 75 nós éramos muito poucos e fizemos conscientemente uma grande oposição que permitiu que nós chegássemos às eleições diretas. No ano passado, já tendo exercido os mais importantes cargos públicos do país, foi eleito senador pela terceira vez. Com 80 anos, Itamar demonstrava entusiasmo ao iniciar mais um mandato. Eu vou ter a oportunidade de levantar alguns projetos, imagino, da minha época como senador, que ainda estão tramitando na Câmara dos Deputados. Elegeu como causa prioritária a valorização do poder legislativo. Percebe-se mais uma vez que o Executivo insiste em legislar. Nos 4 meses em que exerceu o mandato na atual legislatura, o único senador do PPS destacou-se pela combatividade. O problema não é o número, o problema é a consciência que se tem que ter de uma oposição. Com a experiência de 16 anos no parlamento, sempre recorria ao regimento do Senado para garantir o cumprimento do processo legislativo. Em qual artigo do regimento Vossa Excelência se baseou para dar urgência a esse pedido da Comissão de Relações Exteriores? A firmeza demonstrada em plenário trouxe o reconhecimento como um dos principais líderes da oposição no Senado. Nós vamos somar o nosso pensamento na defesa dos interesses nacionais. Nós não temos feito. Ele estava mostrando que veio e mostra quem ele é. Um homem de atitudes. Quando foi preciso, Itamar tomou atitude. E isso é muito importante. Durante as 3 passagens pelo Senado Federal, Itamar Franco apresentou 341 proposições, sendo 148 projetos de lei e 3 propostas de emendas constitucionais. 2 dias antes que o senador morresse, um projeto dele foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos e seguiu para análise da Comissão de Constituição e Justiça. Ele propôs que o detentor da guarda provisória só possa viajar com a criança para o exterior se houver uma autorização expressa no termo de guarda. O projeto sai em defesa das crianças e adolescentes, coibindo, inibindo e jogando firme contra o tráfico de crianças e adolescentes, principalmente no exterior. O senador Itamar Franco também teve uma atuação destacada na Comissão de Reforma Política. Ele defendeu que nas eleições municipais os candidatos não precisassem estar filiados a partidos. A candidatura avulsa é apresentada e os partidos políticos poderão apresentar candidatos independentes da candidatura avulsa. Também queria que o voto fosse facultativo. Não conseguiu aprovar o tema na comissão, mas deixou tramitando no Senado um projeto que convoca um plebiscito sobre a obrigatoriedade de votar. Ele chegava na Comissão Especial da Reforma Política, no horário, estudava os temas e nós debatíamos um pouco antes. E ele demonstrava conhecimento sobre esses temas. Isto mostra que é um senador preocupado com a coisa pública, preocupado com os destinos do Brasil. Muitas vezes polêmico, Itamar Franco alcançou entre os colegas uma avaliação unânime. Um político sempre comprometido com os valores éticos. Valores expressos no juramento que fez, em nome de todos os senadores, ao tomar posse neste ano. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país. Desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu. E sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil.
Vamos para um rápido intervalo, em instantes você confere. Férias vai pesar mais no bolso dos pais neste ano. Fique com imagens de Mococa. Na RVC Internacional, você acompanha a melhor programação da sua televisão, com música, esporte, jornalismo, informação e a palavra do Senhor. Fique ligado na sua RVC Internacional.